Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aqui também, depois de uma semana meio ruimzinha, agora eu tô ficando melhor. Seguinte, galera, hoje a gente vai trabalhar, começar as repercussões, as consequências do iluminismo, dando início com a independência dos Estados Unidos da América, tá? Obviamente que a gente ainda não está falando de Estados Unidos, até porque não existia Estados Unidos, a gente só vai passar a chamar Estados Unidos de Estados Unidos a partir do processo de independência, ou seja, nesse momento eles ainda eram conhecidos como as 13 colônias norte-americanas, tá? Vocês lembram que quando a gente trabalhou o processo de descobrimento do Brasil, o início da formação da primeira organização social do Brasil, a gente trabalhou a tal das capitanias hereditárias, tá? Só para fazer uma analogia, as 13 colônias seriam mais ou menos o que eram as capitanias hereditárias. Esse quadradinho aqui, esse retângulo, melhor dizendo, que eu desenhei para vocês, seria o atual território dos Estados Unidos. Só que nesse momento só existia o quê? Essas pequenas faixas de terra que nós tínhamos aqui no litoral atlântico, 13 faixas de terra que davam o nome das 13 colônias norte-americanas, colônias essas colonizadas pela Inglaterra, tá? Enquanto a gente tem o Brasil sendo colonizado por Portugal, praticamente todo o resto da América sendo colonizado pela Espanha, a gente tem as 13 colônias pertencendo à Inglaterra. Mas aqui, galera, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e isso é uma das coisas, se não a mais importante, uma das mais importantes da nossa aula de hoje, é a gente diferenciar as 13 colônias norte-americanas ou diferenciar o território norte do território sul das colônias, tá? Por quê? Quando a gente estudou o processo de colonização do Brasil, se a gente estudar todo o processo de colonização da América Espanhola, todo esse processo se dá através de colônias de exploração. Vocês lembram que quando a gente trabalhou as grandes navegações, eu falei para vocês que o principal objetivo das grandes potências europeias, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica e assim por diante, como as grandes navegações era ganhar dinheiro, era lucrar, era desenvolver o mercantilismo, desenvolver o capitalismo, ou seja, gerar enriquecimento, acumulação de metais preciosos. Lembra o tal do metalismo, tá? Então o que vai acontecer? Quando a gente teve a chegada dos ingleses aqui nas 13 colônias, aqui no norte da América, tá? Eles fizeram o quê? Colonizaram toda essa região. Só que eles perceberam uma coisa que tinha de diferente do resto da América. O quê? O clima. Tá? Então, parte norte e parte sul. A parte sul, a região sul, possuía um clima muito mais ameno, por exemplo, do que a Europa. Tá? Se a gente pegar a parte norte dos Estados Unidos, atravessar o Oceano Atlântico, a gente vai chegar na mesma zona climática, na mesma faixa climática da Inglaterra. Ou seja, tudo que podia se produzir aqui no norte dos Estados Unidos, poderia se produzir lá na Inglaterra. Então, isso não ia ser uma especiaria, isso não ia ser produto que gerasse lucro suficiente para você produzir aqui e ter que levar até o outro lado do Atlântico para vender, para gerar lucro. Em compensação, na parte sul, que era mais quente, aqui sim, se produzia produtos diferentes da Inglaterra, diferentes do que o da Europa, consequentemente gerava uma lucratividade maior. Mas não é porque eu não vou produzir aqui no norte dos Estados Unidos que eu queira perder esse território, tá? Se a gente vir aqui para cima, ao norte dos Estados Unidos, a gente hoje tem o Canadá, tá? Canadá, para quem não sabe, foi colonizado tanto por ingleses como por franceses. E aqui nessa região norte, aqui ao norte dos Estados Unidos, esse período, nesse momento, era território francês. Se os norte-americanos não colonizam, se os ingleses não colonizam esse território, isso quer dizer que vai acontecer o quê? Desculpa, pessoal. Isso quer dizer que a gente pode sofrer uma invasão francesa e os franceses dominarem aquele território. Ah, Dina, mas eles não estão produzindo nada. Gente, mas é território. Esse território do norte dos Estados Unidos aqui é maior que a França, para vocês terem uma ideia, tá? Vocês acham que eles vão abrir mão de um território desse? É um território muito grande. Então, o que eles vão fazer?
eles vão dividir as 13 colônias em duas partes. A parte sul, colônia de exploração. A parte norte, colônia de povoamento. Ah, professor, qual é a diferença de uma colônia de exploração para uma colônia de povoamento? Aqui entra aquela parte que eu falei para vocês que é importantíssima. Guardem isso aqui, tá? Colônia de exploração, vamos pensar em Brasil, que a gente já trabalhou, tá? Pensa lá na nossa produção de açúcar, né, futuramente no café. Como que era aquele Brasil colonial, esse Brasil, né, que a gente está estudando, que a gente estudou e continua estudando? Latifúndios, tá? Então, características de uma colônia de exploração, características do Brasil que era uma colônia de exploração. Então, colônia de exploração, latifúndio, ou seja, grandes propriedades rurais. Monocultora, ou seja, produz um único produto. Lembra que aqui a gente ficou lá focado no pau-brasil, 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 de repente foi para onde? De repente foi lá, começou a produzir açúcar, 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 de repente descobriu ouro, 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 daqui a pouco veio café, 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 ou seja, um único produto que se produz, tá? Então, grandes propriedades produtoras de um único produto, utilizando-se de mão de obra escrava, tá? Tanto indígena quanto negro, independe. Tudo isso produzido para exportação, tá? Então, de novo, colônia de exploração é uma colônia que visa lucro, visa lucratividade através de grandes propriedades que produzem um único produto, utilizam-se mão de obra escrava e que tem como objetivo exportar esse produto para a sua metrópole, tá? Já uma colônia de povoamento, gente, ó, eu não sou de falar para vocês para decorar. É difícil lembrar disso aqui, né, das características de uma colônia de exploração? É só pensar no Brasil: grande propriedade, escravidão, um único produto, tudo que se produzia para exportação. Porra, chegou no vestibular, chegou na prova da DINA, não estou lembrando como é que é mesmo as características de uma colônia de povoamento. Inverte tudo isso aqui. Você invertendo as características de uma colônia de exploração, você tem todas as características de uma colônia de povoamento, tá? Ou seja, ao invés de grandes propriedades, uma colônia de povoamento, nós temos minifúndios, pequenas propriedades que eram policultura, que produziam diversos produtos diferentes, não uma única cultura. Afinal, se o objetivo é povoar a região, essa galera que vai morar lá vai viver só de cana, vai tomar só café? Não, eu preciso do arroz, feijão, do trigo, cevada e assim por diante. Então, policultura, mão de obra livre, assalariada, tá? Inicialmente familiar. Eu, a Dinan, migrei da Inglaterra até aqui o norte dos Estados Unidos. Ganhei uma terrinha lá dos ingleses, né, do meu estado. Vou produzir aqui com a minha família, eu, patroa, meus filhos, a gente vai trabalhar aqui. Conforme isso for se desenvolvendo, eu começo a fazer o quê? A contratar mão de obra assalariada. Então, uma mão de obra livre, familiar primeiramente e posteriormente assalariada. E eu produzo para autossuficiência, eu não estou pensando em produzir para exportação, apesar que a gente vai ver com o desenvolvimento das colônias isso começa a mudar um pouquinho, tá? Então, voltando para a gente diferenciar e classificar direitinho colônia de exploração para colônia de povoamento. Uma colônia de exploração tem como objetivo explorar e lucrar. Uma colônia de povoamento tem como objetivo povoar o território para aquele território não ser tomado por um outro país, nesse caso principalmente a França, tá? Então, colônia de exploração, latifúndios, monocultura, mão de obra escrava, tudo isso para exportação. Colônia de povoamento, minifúndios, policultura, se produz diversos produtos, mão de obra livre, tudo para autossuficiência daquela galera, daquele povo que mora ali, que está povoando aquele território. Beleza até aqui? Tranquilo? Professor, o que se produzia aqui no sul dos Estados Unidos, tá? Aqui a gente vai ter a produção de algodão, que é a principal cultura produzida aqui na colônia de exploração, e tabaco também. Mas guardem o algodão. Não se esqueça, em Inglaterra,
né, que é a metrópole, desculpa, aqui dessas colônias, né, em Inglaterra, a mesma que a gente vai estudar na semana que vem, vai fazer a Revolução Industrial, já falando um pouco disso nas nossas aulas de Sociologia, e tem como a base da sua primeira Revolução Industrial a indústria têxtil. Então esse algodão aqui vai ser muito importante para a Inglaterra dentro da sua Revolução Industrial, beleza? Já o norte vive do quê? Como eu falei para vocês, vive da policultura. Essa galera que vive aqui praticamente só sobrevive da terra, daquilo que produz na sua terra. Só que imagina o seguinte, você tem indústria aqui nas 13 colônias, aqui no norte, aqui nos Estados Unidos? Não, você não tem nenhuma indústria, você não tem nem mesmo manufaturas, você não tem nenhum produto manufaturado industrializado. Tudo que chega aqui na colônia, como no Brasil, chega via metrópole, tá? Então imagine o seguinte, o Adnan é um comerciante, eu vou levar produtos para os Estados Unidos, tá? Eu sou um inglês, pego lá meu navio, encho de produtos e venho aqui nas 13 colônias fazer o quê? Vender esses produtos. Se eu venho aqui no sul, o que eu faço? Eu venho e descarrego todos os meus produtos manufaturados, tecido, comida, instrumentos de trabalho, ferramentas e assim por diante, tudo coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, tá? O navio vem cheio de produtos manufaturados, volta para a Inglaterra cheio do quê? Cheio de algodão. Em compensação, no norte, o navio vem cheio, descarrega os produtos manufaturados e volta com o quê? Existe alguma coisa aqui no norte que interessa lá na Inglaterra? Não, lembra que eu falei? Mesma faixa climática, então o produto seria caro demais, pegar 2 meses de barco, atravessar o Atlântico para eu vender a mesma coisa que eu posso produzir lá na Inglaterra. O que vai acontecer? O Adnan, quando ele vem até aqui no sul dos Estados Unidos, vende os manufaturados e enche de algodão e levo lá de volta para a Inglaterra, eu estou com o navio cheio na ida e na volta. Quando eu venho fazer comércio aqui no norte, eu vou com o navio cheio e volto com o navio vazio. Galera, um transporte de 2 meses no mínimo dentro de uma caravela, dentro de uma nau, dentro de um navio à vela, né? Que seja um mês, né? Com um navio vazio, isso está gerando lucro? Não, está gerando prejuízo. O Adnan, como comerciante, ele vai levar prejuízo? De forma nenhuma. Então o que eu vou fazer? Esse valor da volta que eu estou tendo com o navio vazio, eu vou fazer o quê? Colocar esse gasto naquele produto manufaturado que eu estou vendendo no norte, gerando um custo muito grande dos produtos no norte dos Estados Unidos, tá? E aquela galera que está povoando, que são agricultores, são pequenos proprietários de terra, eles não tinham condições de sobreviver naquela região, tendo acesso a produtos manufaturados tão caros. É nesse contexto que vai nascer o que nós chamamos de comércio triangular, tá? O que foi o comércio triangular? Foi uma forma criada pelos norte-americanos aqui no norte, tá? Dessa galera da colônia de povoamento, para conseguir ter acesso a produtos manufaturados sem ser diretamente com os comerciantes ingleses, sem ser diretamente com a Inglaterra. Ah, Adnan, mas isso não está ferindo o pacto colonial? Tá. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que a Inglaterra vai brincar de macaquinho. Não estou vendo, não estou ouvindo e não vou falar nada. Por quê? Obviamente isso acaba sendo interessante para a Inglaterra. E por quê? Porque a partir do momento que o cara que vive aqui no norte não consegue ter acesso a esses produtos, imagina o seguinte, eu vivo da terra, eu preciso de uma enxada, eu preciso de um instrumento de trabalho, eu não consigo ter instrumento de trabalho porque ele é muito caro, eu vou conseguir permanecer naquele território? Não. Então o que podia acontecer? Uma galera poderia começar a sair do norte, desabitar esse norte, e a ideia da colônia do povoamento ia para o saco. A Inglaterra ela poderia perder esse território com invasões francesas, caso o território não continuasse sendo povoado, tá? E esse território só continua sendo povoado por quê? Porque vai ser o comércio triangular que vai dar acesso aos produtos manufaturados a essa população do norte. Como que isso vai ocorrer? Como eu falei para vocês, aqui no norte, a gente tem a produção de policultura, vários produtos diferentes, tá? Esses minifúndios, as pequenas propriedades, produzem diversos produtos. Então o Adnan com a família dele está lá produzindo arroz, produz um feijãozinho, um milho,
os alface, a couve, a rucolinha que não pode faltar, crio a minha galinha, tenho lá meu boizinho e eu sobrevivo daquilo. Como eu falei para vocês, com o passar do tempo, a produtividade ela começa a fazer o quê? Ela começa a crescer. Eu vou lá, contrato uma mão de obra, trago o meu irmão da Europa para vir viver comigo aqui na minha terra, pago a passagem dele com a família dele, construo uma casinha aqui na minha terra, vou começando a aumentar a mão de obra, eu aumento a mão de obra, a terra tem abundância, eu começo a ter um aumento da produtividade. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, né? Que isso aqui ia mudar. A autossuficiência, ela deixa de existir, porque eu não estou produzindo mais só para autossuficiência aqui no norte. Eu comecei a ter um excedente de produção. E quando eu produzo mais do que eu preciso, o que eu vou fazer com esse excedente? Ou eu vou guardar, ou eu vou comercializar. Que é o caso dessa galera aqui, que vai precisar comercializar para ter acesso a produtos manufaturados, tá? Então, vão começar a aparecer pequenos burgueses aqui no norte, pequenos comerciantes, que vão começar a fazer o quê? Vão começar a comprar um excedente dessa galera, né? Desses minifundos aqui no norte. Então, eu produzi, sei lá, 200 sacos de arroz, né? Num ano. Eu preciso de 50 sacos para passar o ano, os outros 150 eu vendi para aquele comerciante. Tá? O meu vizinho também, o outro também, o outro também. Esse cara faz o quê? Ele junta tudo que ele comprou de excedentes aqui no norte dos Estados Unidos, e vai até onde? Vai até o Caribe, tá? Lá no Caribe ele vai trocar esses excedentes agrícolas por rum e por tabaco. Guarda, norte dos Estados Unidos, fui lá, comprei um excedente de produtos agrícolas, fui até o Caribe, para quem não sabe, Cuba, Haiti, aquela região onde chegou Cristóvão Colombo, lembra? Chega lá no Caribe e troca esse excedente então por rum e por tabaco. Pego esse rum e esse tabaco, vou até o norte da África. Vai ser lá no norte da África que eu vou pegar esse rum e esse tabaco e eu vou trocar por produtos manufaturados ingleses. E aí mais um motivo na Inglaterra não ligar muito para dor de cabeça, até porque ela domina o processo de industrialização, já o manufatureiro já está passando pela primeira revolução industrial, e compra escravos. Volto para os Estados Unidos, vendo os escravos no sul, vendo os manufaturados no norte, e estou enriquecendo. Eu estou me transformando numa classe burguesa que está começando a se acender no norte dos Estados Unidos. Adinã, mas por que comércio triangular? Estados Unidos, Caribe, África. Forma um triângulo, tá? Então ele sai dos Estados Unidos, vem para o Caribe, África, Estados Unidos, tá? Formando um triângulo. Por isso o comércio triangular. O comércio triangular ele vai ser muito importante, primeiramente, então, para você conseguir satisfazer aquela população do norte que não tinha acesso, né, aos produtos manufaturados que vinham diretamente da Inglaterra. Esses produtos do norte da África, vindos do norte da África, eram muito mais baratos, tá? E ao mesmo tempo vai ser muito importante, por quê? Porque vai ser o comércio triangular que vai começar a criar uma classe social burguesa que vai se desenvolver economicamente e que, como toda a classe burguesa, daqui a algum período, vai querer deixar de viver de comércio, como a Inglaterra está fazendo, e vai começar a querer investir em manufaturas, tá? Vai ser nesse momento que a Inglaterra vai virar e falar: opa, enquanto estava só fazendo o comércio, beleza. Agora, você criar uma fábrica, uma manufatura dentro do meu território para concorrer comigo mesmo, aí não, aí eu não vou deixar, tá? Então, vamos lá, aquela classe comerciante que eu falei para vocês, que faz o comércio triangular, ela começa a crescer, ela começa a enriquecer, e a hora que ela começa a enriquecer, ela começa a pensar: para que eu vou até o norte da África, até o Caribe, até o norte da África, para dar produtos ingleses, para fazer esse comércio aqui? Eu mesmo posso criar uma manufatura aqui e começar a produzir os produtos aqui mesmo, tá? Só que isso está ferindo os interesses da Inglaterra, que vai começar a conter esse desenvolvimento, tá? Só que ela não podia simplesmente fazer isso, porque ia gerar um desinteresse muito grande, uma animosidade entre colonos e a coroa inglesa.
Então ela vai se aproveitar de uma coisinha, de uma guerra que aconteceu aqui nos Estados Unidos entre França e Inglaterra, a tal da Guerra dos 7 Anos, tá? Gente, o que foi a Guerra dos 7 Anos? Vamos voltar aqui para o nosso tosco mapa dos Estados Unidos. Aqui, ó, as 13 colônias, aqui descia um rio. Descia não, ainda desce o rio, tá? O rio Mississippi, que forma hoje a principal hidrovia dos Estados Unidos, praticamente corta os Estados Unidos de norte a sul, tá? Todo esse território aqui, ó, entre as 13 colônias e o Mississippi, era território francês, mas um território que não estava colonizado, não havia colonos se estabelecendo naquele território. Então aqui aconteceu a mesma coisa que eu falei para vocês que poderiam ocorrer no norte dos Estados Unidos. Se não colonizar o território, esse território pode ser invadido, não pode? O norte começou a fazer o quê? As colônias de povoamento começaram a se desenvolver. A partir do momento que elas começam a se desenvolver, começam a perceber que podiam enriquecer cada vez mais, através do comércio triangular, através dessa burguesia, eu vou fazer o quê? Eu começo a invadir. Tá? Eles começaram a invadir territórios franceses, a tomar o território da França. Obviamente a França não vai gostar nem um pouco e vai atacar esses colonos aqui, gerando conflito entre franceses e colonos, que a Inglaterra também vai interferir, obviamente entrando ao lado dos colonos norte-americanos, o que dá início à Guerra dos 7 Anos, tá? Então, Guerra dos 7 Anos é uma guerra travada entre França e Inglaterra, que se inicia, essa guerra vai para a Europa, a gente vai ter guerra lá na Europa também, mas se inicia graças à invasão territorial, né, dos colonos norte-americanos no território francês aqui no Vale do Rio Mississippi, beleza? A Inglaterra ela é vencedora dessa guerra, porém a Inglaterra, surpreendentemente, faz o quê? Ela expulsa todos os colonos dessa região. Ela proíbe os colonos a viverem nessa região. E essa região, além de muito vasta, é uma região muito fértil, graças principalmente ao Vale do Mississippi, tá? E aí a população que vivia aqui, que entrou em guerra, lutou 7 anos, né, numa guerra contra a França pelo território, não entendeu porra nenhuma do que estava acontecendo. A gente fica 7 anos em guerra, vence a guerra contra os franceses, e a hora que a gente pega o território, a Inglaterra, que é a nossa metrópole, proíbe a gente de usar esse território. Por quê? Porque a Inglaterra percebeu que utilizando aquele território, aquela mesma burguesia que estava se desenvolvendo no norte se desenvolveria mais ainda e se tornaria um problema ainda maior caso quisessem construir as suas manufaturas ali no norte. Então a Inglaterra começa a fazer o quê? Essa aqui vai ser a primeira, vamos dizer assim, consequência desse desenvolvimento dessa classe burguesa no norte dos Estados Unidos. A proibição, né, dos colonos viverem do Vale do Mississippi. Só que isso ainda não era o suficiente, tá? A Inglaterra percebe que essa burguesia precisava ser estrangulada no sentido econômico. E aí ela vai criar diversas leis que vai mexer no bolso tanto da burguesia quanto também da aristocracia que produzia algodão aqui no sul, tá? Por quê? Como consequência da Guerra dos 7 Anos, o que eles vão falar? Ó, gastamos uma puta grana na Guerra dos 7 Anos, estamos em crise econômica graças a vocês, agora vocês vão ter que ajudar a restituir esse prejuízo, tá? Na verdade, o que a Inglaterra queria, não se esqueçam disso, era estrangular o crescimento econômico da burguesia, principalmente ali no norte, tá? E aí vai criar diversas taxas, diversos impostos que passam a ser cobrados da população. A lei do açúcar, primeiramente, vai ser uma lei que vai ser cobrada uma taxa em cima do consumo de melaço, do açúcar, tá? A lei do selo, qualquer papel timbrado, desde carta, passando por jornal até baralho, tinha que ter o selo da coroa inglesa e se pagava imposto. Lei da moeda, proibia a circulação do dólar, que já estava existindo ali nos Estados Unidos, tá? Era obrigatório o uso da libra, tentando estrangular, né, o desenvolvimento de uma economia interna que estava começando a nascer. A lei do aquartelamento, essa daqui é a pior de todas,
Pelo menos se eu fosse um colono, eu ia ficar muito puto com essa lei. Por quê? A lei do aquartelamento era uma lei que se cobrava um imposto, né, do colono para pagar o soldado inglês que vinha da Inglaterra e estava aquartelado nos Estados Unidos para manter a população ou os colonos ali na rédea curta. Ou seja, eu estou pagando um imposto que paga um soldado que está me mantendo dominado pela Inglaterra. Olha que legal, tá? E aí vem as leis intoleráveis, que aqui é a hora que a merda vai pro ventilador e a guerra vai estourar, tá? Por quê? A gente teve um dia, né, nesse contexto todo que a gente está falando de insatisfação, né, lá no norte dos Estados Unidos, a cidade de Boston, tá? Muito próximo ali de Nova York. Boston é o principal porto, né, do norte dos Estados Unidos, de entrada e saída de produtos, importação e exportação, principalmente aqui do comércio triangular, como a gente estava falando, né? Teve uma proibição, né, dos colonos ingleses, ou melhor, dos colonos norte-americanos, dos comerciantes norte-americanos, de fazerem importação de chá. Como vocês sabem, os ingleses têm o hábito de tomar chá diariamente, tá? O consumo de chá era muito grande aqui nos Estados Unidos ainda nessa época. E aí o que vai acontecer? Né? A Companhia das Índias Ocidentais Inglesas, percebendo o lucro que isso gerava, proíbe o comércio do chá e ela, Companhia das Índias Ocidentais Inglesas, toma o domínio do comércio do chá. Isso deixa, né, os comerciantes que faziam esse comércio muito puto da vida. Esses caras, né, vão atiçar uma revolta no porto de Boston, que vai ficar conhecida como a Festa do Chá de Boston, tá? Onde eles invadem alguns navios ingleses da Companhia das Índias Ocidentais Inglesas e jogam o carregamento de chá no mar, tá? Isso gerou uma insatisfação tão grande na coroa inglesa que ela vai criar as leis intoleráveis, que fechou o porto de Boston, tá? Ou seja, o maior porto norte-americano de entrada e saída de produtos foi fechado pela coroa por causa da Festa do Chá. Isso vai acabar gerando o primeiro congresso da Filadélfia, que foi um congresso, né, criado, melhor dizendo, pelas 13 colônias, onde as 13, né, as maiores lideranças de cada uma dessas colônias se uniram na cidade de Filadélfia, e ali eles tentam convencer a coroa inglesa, eles tentam convencer a coroa inglesa a acabar com esses impostos, a voltar a ser tudo que era, tá? A coroa não aceita a proposta do Congresso. Então vai ser criado o segundo Congresso da Filadélfia, tá? O segundo Congresso da Filadélfia já é um congresso separatista. Então, o primeiro Congresso da Filadélfia não separatista, ou seja, é um congresso que eles vão tentar negociar com a coroa inglesa. Como não conseguiram isso, no segundo Congresso da Filadélfia já é um congresso de separação. E em 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos da América, ou melhor dizendo, a independência das 13 colônias norte-americanas. Só que não basta simplesmente eles virarem e falarem sou independentes, porque a Inglaterra obviamente não ficou de braços cruzados. A gente tem início a uma guerra, tá? Entre Inglaterra e colonos ingleses, colonos norte-americanos que viviam, né, lá nas 13 colônias, as 13 colônias americanas. Gente, a gente está falando de uma colônia. A gente está falando dos Estados Unidos. Gente, nessa época os Estados Unidos não era nada, era apenas uma colônia, nenhum estado independente era ainda. Que acaba de declarar guerra a quem? A Inglaterra, a maior potência do mundo, tá? É a mesma coisa que a gente imaginar, muito ainda pior, o Brasil entrando em guerra com os Estados Unidos, tá? Imagina um Brasil muito mais, vamos viver do Brasil, vai, um Paraguai entrando em guerra com os Estados Unidos, que é a maior potência militar do mundo. Era mais ou menos isso daqui, tá? Ou seja, no início da guerra, a Inglaterra está varrendo os exércitos coloniais, tá? Por quê? Porque esses exércitos não tinham treinamento, não tinham formação militar, era um bando de agricultor, um bando de comerciante, um bando de colono que pegaram em armas e estão lutando pela sua independência, lutando pela sua liberdade, principalmente, tá? Até mesmo por isso, né, a independência dos Estados Unidos é conhecida nos Estados Unidos, e vocês podem ver por aí, né, de repente,
aparecer em alguma questão, a Revolução Norte-Americana, tá? É a mesma coisa, pode se tratar como independência dos Estados Unidos, internamente eles falam a Revolução Americana, a Revolução Norte-Americana. Então, em 4 de julho de 1776, declarada a independência, inicia-se a guerra e a Inglaterra está dando um pau, literalmente, nos exércitos coloniais, tá? Até que vai chegar o momento que os Estados Unidos, os exércitos coloniais, mudam de tática. Ao invés de bater de frente com os exércitos ingleses, que eram os melhores treinados da época, né, muito superior militarmente, com a sua puta, daquelas puta marinha, rainha dos mares, né, economicamente muito superior, eles fizeram o quê? Eles sabiam que não podiam bater de frente com o exército inglês, que eles iam ser derrotados, tá? O que eu faço? Tática de guerrilha. Bate, sai correndo, bate, sai correndo, bate, sai correndo, e assim por diante. Eles começaram a minar os exércitos ingleses através de táticas de guerrilha, o que gerou o quê? Um enfraquecimento, vamos dizer assim, da Inglaterra nesses combates, porque seus suprimentos estavam sendo roubados, diversas mensagens que eram enviadas de um general para outro acabavam sendo interceptadas por esses guerrilheiros no meio do caminho, vários oficiais, né, acabavam sendo mortos em emboscadas, e sem os oficiais você não tinha quem dá ordem de comando no campo de batalha, era obrigado a trazer mais gente da Inglaterra. Tudo isso gerou o quê? Gerou uma lentidão, vamos dizer assim, não esperada pela Inglaterra para sua vitória, tá? O que também gerou tempo para os exércitos coloniais se prepararem melhor, treinarem para poder partir de frente contra o exército inglês. O que vai acontecer na Batalha de Saratoga, tá? A Batalha de Saratoga é a reviravolta, vamos dizer assim, do exército colonial contra o exército inglês. Foi a primeira batalha, a primeira vitória, né? A primeira vitória em batalha dos exércitos coloniais contra o exército inglês. E isso, né, a hora que a Inglaterra perde para o exército colonial, isso chama a atenção dos inimigos da Inglaterra lá na Europa. Em 1778 vai ser assinado o Tratado da Tratado da Amizade, Aliança e Comércio entre França e Estados Unidos, tá? Ou seja, a França assina um tratado com os Estados Unidos e inicia um apoio aos Estados Unidos na sua guerra de independência, tá? Pode, não, mas por que a Inglaterra, ou melhor, por que a França vai entrar na guerra de independência dos Estados Unidos? O que ela ganha com isso? Aqui a gente tem dois fatores, tá? Na verdade, aqui no Tratado de Amizade, Aliança e Comércio, a gente tem o Conde Lafayette, um cara que era muito próximo do Luís XVI, rei da França, né? Que a gente vai falar dele daqui a algumas aulas, quando a gente começar a trabalhar a Revolução Francesa. O Conde Lafayette, ele era iluminista, tá? Então ele queria espalhar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Para ele não mais justo do que vir lutar por um processo de independência, tá? Porém, obviamente não vai ser assim que ele convence o Luís XVI, né, a entrar em guerra contra a Inglaterra por um país lá do outro lado do Atlântico. Ele faz isso para quê? Tentando convencer o Luís que se os Estados Unidos se transformassem em um Estado independente, as colônias aqui do sul que produziam algodão não seriam mais colônias inglesas. Consequentemente, o custo desse algodão aumentaria e a concorrência da Inglaterra com as manufaturas francesas seria mais justa, tá? O Luís acaba sendo convencido pelo Lafayette, manda as tropas francesas, né, que chegam praticamente depois de um ano da Batalha de Saratoga. No ano seguinte, em 1779, né, o Luís XVI convence a Espanha a entrar ao seu lado, a Espanha entra na guerra também, e aí sim, com França, Espanha e os colonos unidos, a gente acaba tendo a derrota do exército inglês, a derrota da Inglaterra nessa guerra entre Estados Unidos e Inglaterra pela independência norte-americana, tá? Em 1783 é assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um tratado assinado entre Estados Unidos e Inglaterra, que acaba com a guerra e reconhece a independência dos Estados Unidos da América, tá? Só uma coisa para ficar esperto, gente: 1786, Tratado de Versalhes, Tratado da Independência Norte-Americana.
No ano que vem a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial. Vocês já estudaram lá no 9º ano, então vocês devem lembrar de ouvir falar do Tratado de Versalhes pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Esse sim, pós-Primeira Guerra, é o principal Tratado de Versalhes da história, mas não é o único. Esse aqui da independência dos Estados Unidos também é chamado de Tratado de Versalhes. Em 1787 é redigida a Constituição norte-americana, tá? Constituição essa que vai criar, né, um Estado republicano, federalista, presidencialista, a primeira república federativa presidencialista da história que futuramente o Brasil vai copiar, tá? Aqui a gente vai ter a divisão dos 3 poderes, lembra? Que a gente viu na nossa última aula de iluminismo, ideia do Barão de Montesquieu, né? Para não ter aquele poder centralizado na mão de uma única pessoa, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles são separados. Vai ser criada a Câmara dos Deputados e o Senado norte-americano e uma Suprema Corte, que tinha como principal função analisar as disputas entre estados e estados dentro do território norte-americano, que, como vocês sabem, né, apesar da gente também ser uma república federativa presidencialista, lá no território norte-americano os estados possuem uma autonomia muito maior em relação à União do que nós temos aqui. Essa autonomia gerava, né, e ainda gera alguns conflitos entre os estados. Quem resolvia esses conflitos era a Suprema Corte norte-americana, tá? Pessoal, então a nossa aula de hoje é isso. Foi um prazer rever vocês, espero que esteja todo mundo bem. Forte abraço para todos, beijo grande, até a semana que vem. Falou!